Tem gente que acha que criança é tudo igual, mas nitidamente existem umas que são mais bagunceiras, mais falantes e outras que são mais tranquilas, mais na delas e gostam de fazer aquelas brincadeiras mais paradas. E entre essas crianças mais calmas estão as crianças fleumáticas e melancólicas. Mas hoje eu quero falar a respeito das crianças melancólicas, então não sai daí que esse vídeo é recheado de informação para você que quer saber como lidar com crianças melancólicas. Olá, eu sou a Ruth Gomes, seja muito bem-vindo ao Temperamentando, o canal onde a gente fala tudinho a respeito dos 4 temperamentos para a gente poder lidar melhor com as outras pessoas e também para a gente se conhecer melhor. No vídeo de hoje eu quero falar com você a respeito da criança melancólica. Como o temperamento melancólico influencia uma pessoa durante a infância. Que coisa do Globo Repórter. Hoje eu quero falar com você a respeito do temperamento melancólico, mas não nos adultos, como a gente costuma falar aqui, e sim nas crianças. Até porque, quando a gente descreve uma criança melancólica, tem muita gente que, quando na vida adulta tem dificuldade de saber qual é o temperamento dela, quando ela vê como era a criança melancólica, ela entende. Então esse vídeo ele vai te ajudar a saber se você é realmente melancólico, se você ainda tem essa dúvida, e também vai te ajudar a lidar com uma criança melancólica, com seus alunos, se você for professor, se você for pai ou mãe, também vai te ajudar com certeza a lidar com seu filho. Então não sai desse vídeo sem antes ver tudo que eu tenho para falar a respeito de como são as crianças melancólicas, porque pasme você, esse temperamento durante a infância, se ele for educado da forma incorreta, no futuro pode trazer bastante problema, muitas vezes não para a pessoa que criou a criança, mas para a própria criança em si. Então existem, no caso, vários adultos melancólicos com vários problemas emocionais porque tiveram uma criação completamente errada e eu quero falar sobre isso com você hoje. É sempre importante a gente lembrar que o temperamento melancólico ele é frio e ele é seco. Isso não se manifesta só na vida adulta, é desde a infância, desde que a criança nasce, ela tem o temperamento dela e ela é fria e seca. Ou seja, ela vai guardar aquilo que ela pensa, tá? Pensa numa criança melancólica. Ela vai guardar aquilo que ela pensa e vai ficar marcado pelas coisas que acontecem com ela, e é aí que mora o perigo. Quando a gente fala do melancólico ficar marcado, muitas vezes a gente pensa só a respeito de guardar rancor, de querer armar vingança, mas não é isso. Quando a gente fala que o temperamento melancólico ele fica marcado, é porque as situações, as coisas que são ditas para ele, as coisas que são feitas com ele, criam uma marca dentro da alma desse temperamento. Só que aquilo, muitas vezes, principalmente quando isso acontece com crianças, só vai ter efeitos no futuro de uma forma bem intensa para um melancólico. Então vamos entender direitinho por que mora o perigo no fato do melancólico ser frio e seco na infância. Vamos entender primeiro como ele é. A criança melancólica, ela é mais quieta, ou seja, ela não vai ser uma criança ativa. Ela vai ser ativa sim em alguns momentos, a gente já vai falar sobre isso, mas em geral, quando ela tá sozinha, ela não vai ficar arrumando peripécia para ela fazer. Ela vai dar um jeito de se divertir sozinha, ela vai pegar um livro, às vezes vai pegar um caderno para brincar de boneca, carrinho, esse tipo de coisa. Então é uma criança que ela é mais tranquila. Raramente sozinha vai ser uma criança que vai achar de ficar correndo, empoleirando nas coisas, fazendo bagunça, pulando. Então, geralmente, pais de crianças melancólicas ou professores de crianças melancólicas não vão encontrar muito problema para lidar com essa criança, justamente porque ela é mais quietinha. E pelo fato dela ser quieta, vem outro ponto, que é o fato dela não reagir a broncas que ela recebe de forma exagerada. Então ela está fazendo alguma coisa ali que saiu do padrão. O pai ou a mãe dá uma bronca nessa criança, ela vai parar. Ela vai entender o comando que ela está recebendo e ela geralmente não vai fazer pirraça. Tudo que eu estou falando aqui, quando a criança melancólica ela faz, ela tem esse instinto geralmente quando ela está sozinha. Pode ser que na presença de outras crianças o comportamento dela mude, porque ela está vendo o que a outra criança está fazendo. Mas geralmente, sozinha, com os pais dão uma bronca nela, ou o professor dá uma bronca nessa criança melancólica, ela vai parar.
ela não vai reagir, não vai rebater, não vai fazer pirraça, não vai desobedecer, ela entende o comando que ela recebeu. Com isso a gente entende então que a criança melancólica é uma criança obediente. Ela entende as regras que impõem para ela. Mesmo que ela seja uma criança e ela não entenda o motivo das regras que estão sendo colocadas ali, ela vai buscar obedecer aquilo porque ela entende que existe uma ordem. É natural para ela entender que a outra pessoa que está em posição de autoridade manda ela fazer, ela precisa acatar. Ela é obediente por natureza. Ela não vai ficar relutando tanto em obedecer. E é muito raro que uma criança melancólica ela quebre as regras, porque ela gosta dessa estabilidade, ela gosta que haja essa rotina, isso é importante para ela. A criança melancólica também anseia por demonstrações de afeto. Apesar de ser uma criança introvertida, que muitas vezes não vai demonstrar tanto carinho, algumas crianças melancólicas são sim carinhosas, mas elas podem não tomar a iniciativa para abraçar o pai, abraçar a mãe, para dar beijo, essa coisa toda. E às vezes os pais interpretam isso de forma errada e acabam não devolvendo para a criança o afeto físico mesmo que ela precisa e que ela quer. A criança melancólica, ela gosta de ser beijada, gosta de ser abraçada, gosta de estar pertinho, gosta de sentar no colo, gosta de ficar junto, gosta de passar tempo com a família, com os pais. Para ela, isso é uma coisa muito importante. Então, se você lida com crianças melancólicas e percebe que elas são mais distantes em alguns aspectos, não interprete isso como um afastamento, como uma forma dela dizer que ela não se importa, porque ela se importa sim. E muitas vezes o fato dela não receber esse afeto agora vai refletir no futuro. Outra coisa também que a criança melancólica tem é o medo de errar. Justamente porque ela entende que existem figuras de autoridade, existem regras, as coisas precisam ser feitas da forma que foi dita para ela que tem que ser feitas, e ela tem muito medo de quebrar essas regras e sofrer algum prejuízo. Por exemplo, eu vou fazer bagunça, eu vou pular no sofá e o meu pai vai parar de me amar. A minha mãe vai parar de gostar de mim. Simplesmente porque, às vezes, quando ela faz esse tipo de coisa, ela recebe uma bronca de volta. E a criança melancólica, ela não entende que aquela bronca é necessariamente para colocar uma ordem no lugar. Ela entende que aquilo é pessoal. Melancólicos, desde criança, têm essa dificuldade de separar o pessoal do impessoal, né? Aquilo que realmente está sendo feito para afetar ele e aquilo que está sendo feito de forma geral, mas que está afetando ele também. Então, essa criança melancólica, ela vai ter medo de errar, ela vai ter medo de desobedecer, de desacatar a autoridade. Não vai ser uma criança que vai arriscar muito. Muito raros vão ser os casos da criança melancólica desobedecer os pais. E isso gera algo que a gente vai falar daqui a pouquinho a respeito, que é muito importante que seja entendido para que o seu filho ou o seu aluno seja educado, né? Receba o tratamento certo e justo por aquilo que ele está fazendo. Muitas vezes você pode achar também que a criança que você está lidando não é melancólica porque quando ela está com os amigos, ela faz uma baguncinha, ela gosta de brincar. Então, se ela tem amigos que gostam de correr, ela vai querer correr junto com eles. Se ela tem amigos que gostam de pular no sofá, ela vai querer pular no sofá, vai querer pular no sofá com os primos, querer pular na cama dos pais com os irmãos, vai querer correr, brincar de pique-esconde, pique-pega. É uma criança que, de certa forma, é ativa, exceto quando ela está sozinha, que geralmente ela prefere fazer atividades mais na dela porque ela gosta. E depois da gente entender que a criança melancólica reage dessa forma e tem esses tipos de comportamento, como você, que é pai ou professor, precisa agir para lidar com essa criança? Como você pode ajudar ela a evoluir? Primeiro de tudo, você precisa entender que essa criança precisa dos momentos de isolamento dela. Se você é, por exemplo, sanguíneo ou colérico, você vai ter dificuldade de lidar com essa criança porque você vai perceber que em alguns momentos ela quer fazer algumas coisas sozinha, no canto dela, na dela, sem competição, sem conversa, sem falar com outras pessoas, sem se desafiar. E você que é extrovertido, você pode achar que tem alguma coisa de errado com essa criança. Mas na verdade não tem nada de errado. O melancólico, ele se desenvolve muito bem. Como o sanguíneo se desenvolve enquanto fala, o melancólico ele se desenvolve enquanto ele retrai dentro da concha dele para ter uns momentos sozinho. Então, se o seu filho é melancólico e está no cantinho dele montando um quebra-cabeça,
deixa ele montar o raio do quebra-cabeça. Se ele tá no cantinho dele desenhando há meia hora já, 1 hora, e você acha que é muito tempo, deixa ele continuar desenhando, a menos que ele tenha, por exemplo, um compromisso, você tenha que levar ele para a escola, e você fala, filho, ó, tá na hora de ir para a escola, agora não pode, mas mais tarde você continua desenhando. Tem muitos pais que veem problema nessas situações, né, na criança querer se isolar, aí quer cortar aquele lazer da criança no momento e mandar ela ir brincar com o irmão, e mandar ela fazer uma outra coisa mais ativa. Só que aquele não é o momento, a criança não quer. Então deixa ela se divertindo do jeito dela, quietinha, que depois ela vai se achar com os amigos dela e ela vai fazer outros tipos de atividades também. Mas entenda, esse isolamento proposital do melancólico, ele é importante para ele. Outra coisa que você não pode fazer com o seu filho melancólico é dar broncas exageradas e muitas vezes injustas. Porque o que acontece? A gente já falou que a criança melancólica ela é quieta e ela acata muito bem as ordens que ela recebe. Então, o pai ou a mãe ou a professora já fica na cabeça que essa criança é uma criança modelo. É uma criança que ela é sempre quieta, ela faz tudo certinho, então acabam pegando uma visão informada da criança, informada no sentido de colocam ela numa forma, numa bolha que é daquele jeito sempre, e acabam esquecendo de que é uma criança ainda. Então, a criança melancólica, que é sempre quietinha, às vezes tem um dia que ela faz uma coisinha que sai do padrão, que é uma bagunça, um barulho mais alto, ou deixa alguma coisa cair, e vem o pai ou a mãe e cai de bronca em cima da criança, como se aquilo fosse a pior coisa do mundo que ela estivesse fazendo, porque ela já sabe que tem que agir certinho. E não é bem assim que funciona, é uma criança. Embora ela entenda que ela precisa acatar as ordens, ela vai fazer uma coisa errada de vez em quando. Uma hora ou outra ela vai fazer alguma coisa que não vai ser do agrado dos pais. E é preciso ter muito jogo de cintura na hora de falar com essa criança melancólica, para você não dar aquele baque no emocional dela, mostrando para ela, por exemplo, uma rejeição, uma coisa muito exagerada, porque aquilo vai ficar dentro dela. Na hora, você vai achar que aquilo surtiu efeito, porque ela vai parar de fazer o que ela estava fazendo, mas ela vai ficar triste e aquela tristeza vai perdurar, e até na vida adulta é aquele tipo de melancólico que fala, poxa, lembro até hoje quando eu estava fazendo tal coisa e só por causa disso meu pai ou minha mãe agiu assim, assim, assado. E isso é uma coisa que traz marcas, traz rompimento no relacionamento entre pais e filhos, né, de filhos melancólicos no caso, causa um afastamento. E geralmente, quando esse melancólico cresce, na adolescência, né, por ele ter tomado às vezes muitas broncas injustas, falando nisso, eu quero até recomendar para você esse livro do Dr. Ítalo Marcilli, chamado Os 4 Temperamentos na Educação dos Filhos, porque nele tem exatamente isso que eu vou te falar agora, então se você quiser saber um pouco mais sobre ele, o livro está na descrição. Mas justamente por essas crianças melancólicas terem tomado muitas broncas exageradas, porque esse temperamento ele é mais propenso a tomar bronca justamente porque qualquer coisa que sair do padrão de comportamento dele vai ser percebida, isso causa um afastamento na juventude. Então são aqueles filhos que não contam nada para a mãe, que não procuram o pai para conversar, não querem que eles saibam dos seus conflitos pessoais. Por natureza, o temperamento melancólico ele já é retraído, ele já é fechado. Só que quando os pais fazem esse tipo de coisa, eles causam um afastamento maior ainda, e crianças que são facílimas de lidar, que são os melancólicos, quando recebem esse tipo de educação errada, se tornam adultos dificílimos, cabeça dura, teimosos, e que são quase impossíveis de abrirem o coração por causa dessas decepções de quando ele era criança. Então, se você é pai de criança melancólica, tome muito cuidado com a forma como você aborda o seu filho, principalmente na hora de dar uma bronca. Por ele ser uma criança que já é organizada, que já entende que a vida tem uma ordem, você não precisa gritar, você não precisa brigar, não precisa colocar um castigo prolongado. Se você conversar, essa criança já vai entender. Mais uma coisa que o melancólico precisa quando é criança. A gente sempre fala que uma das características do melancólico na vida adulta é a organização. Mas isso só vai acontecer e só vai se refletir na vida adulta desse melancólico se na infância dele ele tiver tido estrutura familiar e uma estrutura de vida organizada. Regra para fazer as coisas, horário para comer, horário para dormir, horário para ir para a escola, saber qual é o papel dele. Opa, quase caiu aqui.
saber qual é o papel dele dentro da casa, saber qual é o papel dele na escola, saber qual é o papel dos pais na vida dele. Quando ele tem essa ordem na vida dele, ele consegue levar isso para a vida adulta. Mas muitas vezes, adultos melancólicos têm muita dificuldade em se organizar justamente porque na infância, que era a fase de receber essa estrutura que ele ia levar para a vida adulta, ele não recebeu. Então ele acaba sendo um adulto desorganizado. Outra coisa que você precisa fazer, o seu pequeno melancólico entender, é que errar é normal e ele pode pegar mais leve com ele. Desde criança, o melancólico, eu já falei aqui, ele tende a entender que tudo precisa ser obedecido. Então é aquela criança que não quer ligar a televisão na hora que a mãe não falou porque ela acha que o mundo vai acabar. E conforme ela vai crescendo com esse tipo de pensamento, ela vai tendo medo de se arriscar, vai tendo medo de se expor, vai se fechando mais ainda, não se abre para relações, não se abre para novas oportunidades, talvez de trabalho, não se arrisca a escolher uma coisa que ela goste, que ela, por exemplo, a pessoa quer fazer uma faculdade e ela é melancólica e ela entendeu tanto na infância dela que ela não pode errar nunca porque aquilo traz resultados catastróficos, que chega na época dela escolher uma faculdade, por exemplo, para ela cursar, para ter como profissão de vida, ela não escolhe nenhuma, porque ela está em dúvida entre 2 ou 3 e se ela escolher a errada, nossa, a vida dela acabou. E não é bem assim, a gente tem tempo, por mais que a gente não tenha todo o tempo do mundo, a gente tem bastante tempo, então a gente pode escolher às vezes uma faculdade. É melhor ainda quando a gente se conhece e entende as nossas tendências e procura uma coisa que a gente vai lidar bem. Mas, em caso de você entrar e se decepcionar com um curso, por exemplo, não é o fim do mundo. Errar é normal, você pode escolher outra coisa. Você pode conhecer uma pessoa, achar que ela é uma coisa e acabar não sendo, e o relacionamento vai terminar. Infelizmente, são coisas que acontecem. Mas não é preciso se trancar numa bolha e deixar de viver porque você acha que errar é um erro fatal. Não é. Então, se você é pai ou mãe de criança melancólica ou professor, ajuda essa criança a entender que errar acontece, é normal, todo ser humano, todas as outras pessoas também erram, porque aí vai dar para ela uma sensação de que ela pode pegar um pouco mais leve consigo mesma e no futuro isso vai trazer bons resultados para ela. E também mais uma coisa que a criança melancólica precisa é ser feliz na baguncinha dela com os amigos. Você que é pai ou mãe precisa entender que por mais que o seu filho seja quietinho, ele vai precisar gastar uma energia de vez em quando. Ele é criança, isso não vai durar para sempre. Então, se seu filho está brincando, está se sujando, está subindo numa árvore, que hoje em dia é meio raro da gente ver, mas pode acontecer. Se está jogando uma bola, deixa a criança brincar, deixa a criança fazer um pouquinho de bagunça, ser criança por alguns momentos, porque no futuro ela não vai ser mais assim. Então você não precisa ficar preocupado de toda hora querendo regrar o seu filho como se ele fosse um cavalinho com aquela caretinha, né, cabrestinho, tentando guiar ele o tempo todo. Não precisa, não tem necessidade. A criança melancólica precisa entender que ela vai ter aqueles momentos e que ela pode ser feliz ali também. Vai ser bom para você que é pai, deixar o seu filho brincar, interagir. Vai ser bom para o seu filho, porque ali ele vai estar aprendendo a se arriscar e se divertir mais com as outras crianças. E não tem nada de errado nisso, é a vida. Crianças, todas elas, uma hora ou outra, por mais fleumáticas que sejam, elas acabam fazendo bagunça também. E com as melancólicas não é diferente. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, o seu comentário, se inscreva no canal, ativa o sininho, porque todas as quintas-feiras e todos os sábados a gente tem vídeo novo por aqui. Até o próximo vídeo.